Olá, candidato, tudo bem? Eu sou Alessandra de Saldanha da Gama e faço parte da equipe de professores do Concurseiro da Saúde. Nesse curso, nós vamos estudar 30 questões comentadas sobre a Lei 8080/90, que juntamente com a Lei 8.142 formam as leis orgânicas da saúde e, portanto, são assuntos bastante explorados em concursos na área da saúde. Nós vamos estudar cada questão se reportando à Lei 8080 para verificar a que artigo se refere, facilitando ainda mais a compreensão do candidato. Então, vamos iniciar com uma questão trazida pela banca Acaplan. Número 1. Considere as seguintes afirmativas relacionadas à participação da iniciativa privada na assistência à saúde, conforme as disposições da Lei 8080. Então, aqui, a questão nos pede conhecimento da participação da iniciativa privada no SUS, que se encontra aqui no título 3º da Lei 8080, que fala dos serviços privados de assistência à saúde. Vejamos as assertivas. As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde. Candidato, essa informação se encontra aqui no artigo 25, que diz que, na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde. Vamos verificar a que se refere o artigo anterior para que a compreensão do artigo 25 se torne ainda mais clara. Então, o artigo 24, que é o artigo anterior, diz que quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada e aí, então, nesse caso, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do SUS. Sendo assim, essa assertiva está correta. Vejamos a número 2. Os princípios éticos e as normas que regem o seu funcionamento devem ser submetidos à apreciação pelo órgão da direção do Sistema Único de Saúde. Essa informação se encontra aqui no artigo 22, que nos diz que na prestação de serviços privados de assistência à saúde serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão da direção do Sistema Único de Saúde quanto às condições para o seu funcionamento. Sendo assim, essa assertiva também está correta. Vejamos a 3. Os critérios e valores para remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, aprovados no Conselho Estadual de Saúde. Então, candidato, essa informação se encontra aqui no artigo 26, que diz, sim, que os critérios e valores para a remuneração dos serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, mas aprovados no Conselho Nacional de Saúde e não no Conselho Estadual de Saúde, como quis nos confundir essa assertiva. Então, muito cuidado com essas pegadinhas de concurso público. Sendo assim, essa assertiva está incorreta. Vejamos a 4. Aos proprietários, administradores e dirigentes, tanto de entidades como de serviços contratados, é vetado, é proibido exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde. Essa informação, candidato, se encontra aqui no parágrafo 4º do artigo 26, que diz exatamente isso: aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo ou função de cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde. Logo, essa assertiva está correta. Então, temos como assertivas corretas o inciso 1, 2 e 3, e 4, e como incorreta, número 3, vejamos aqui, assinale a alternativa correta. Dentre as alternativas, aqui nos cabe, o nosso gabarito é a letra B, somente a afirmativa 3 é falsa. Então, gabarito, letra B. Vejamos a número 2, questão organizada pelo Instituto Ludus. Assinale
dentre as alternativas abaixo, aquela que apresenta as diretrizes da Constituição Federal sobre as ações e serviços públicos de saúde e os princípios da Lei da Saúde 8080/90. Então, candidato, muita atenção a essa questão, pois os princípios e diretrizes são assuntos extremamente cobrados em concursos públicos. Então, aqui a questão fala das diretrizes da Constituição Federal e dos princípios na Lei 8080, que se encontram no artigo 7º. Vejamos primeiro as diretrizes constitucionais que se encontram no artigo 198 da Constituição Federal. São eles: descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. E além deles, a lei, no seu artigo 7º, menciona os princípios. Vejamos. Nos diz, então, a Lei 8080, no seu artigo 7º, que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas na Constituição Federal, no seu artigo 198, obedecendo ainda aos seguintes princípios. E aqui a lei, então, menciona os princípios nos quais vale a pena nós rememorarmos que são universalidade, integralidade, preservação da autonomia das pessoas, igualdade de assistência, direito à informação às pessoas assistidas, divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde, utilização da epidemiologia, participação da comunidade, descentralização político-administrativa, integração em nível executivo das ações de saúde, conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos, capacidade de resolução dos serviços e organização dos serviços públicos, de modo a evitar duplicidade. Esses são os princípios da Lei 8080, mencionado em seu artigo 7º. Muita atenção a eles. Então, vejamos aqui quais são as assertivas, o que elas nos informam. Letra A. Universalidade, vimos sim que é um dos princípios do SUS, mencionado ali logo no inciso 1. Igualdade, também é um dos princípios do SUS, mencionado aqui no seu inciso 4º. Integralidade é um princípio e uma diretriz constitucional, como vimos aqui em cima, atendimento integral. Resolutividade no nível primário. Então, candidato, cuidado com essas pegadinhas de concurso público. A resolutividade é um dos princípios, sim, do SUS, como podemos verificar aqui no seu inciso 12º, que fala da capacidade de resolução dos serviços, só que em todos os níveis de assistência e não apenas no nível primário. Logo, essa assertiva está incorreta. Vejamos a letra B. Universalidade, ok. Igualdade, também ok. Integralidade, ok. Hierarquia e regionalização, descentralização e controle social. Então, a hierarquia e a regionalização, bem como a descentralização, estão informadas aqui no inciso 9, que fala da descentralização político-administrativa, com direção em cada esfera de governo, dando ênfase na descentralização dos serviços para os municípios, bem como na regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Logo, hierarquia, regionalização e descentralização estão corretos, sendo o controle social também um princípio fundamental, não só mencionado aqui na Lei 8080, no seu inciso 8º, bem como também na Constituição Federal, como vimos acima mencionado, participação da comunidade. Logo, essa assertiva está correta, inicialmente ao nosso gabarito, mas vejamos os erros das demais. Universalidade, ok. Igualdade, também vimos que ok. Direito à informação sobre o estado de saúde de outrem. Bom, candidato, essa questão, essa assertiva já nos dá uma dica que ela está errada. Será que nós temos direito à informação de estado de saúde de outra pessoa qualquer? Então, aqui, no inciso 5º,
a lei nos fala do direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde, né, e não sobre a saúde de uma outra pessoa. Logo, essa assertiva também está incorreta. Vejamos a letra D. Universalidade, igualdade, solidariedade não é mencionado como um dos princípios do SUS. Hierarquia, regionalização e municipalização. Logo, essa assertiva também está incorreta. E aqui a letra E fala da universalidade, da equidade, que é um princípio ampliado da igualdade, conforme vamos verificar em questões posteriores. Integralidade, ok. Resolutividade, regionalização, também vimos que ok. E controle pelo gestor federal. E aqui, contra o erro da questão, como verificamos ali no inciso 9, existe a descentralização política administrativa com direção única em cada esfera de governo. Então, o controle vai ser pelo gestor de cada esfera de governo. Se for municipal, pelo gestor municipal ou estadual, e se for a nível da União, aí sim o gestor federal. Então, essa informação também está incorreta, assertiva incorreta. Sendo assim, o nosso gabarito, como verificamos, a assertiva correta é a letra B. Então, gabarito, letra B.